Olha, a gente tem criticado aqui a Folha de São Paulo, o Globo, a gente nem fala mais do Estadão, né? Mas hoje, a Folha de São Paulo, se não foi salva, pelo menos houve uma tentativa de redenção. É provável que seja um outsider, né? Alguém dentro da Folha de São Paulo, mas que corre por fora. Se bem que ele é um editor do caderno chamado Ilustríssima, Marcos Antônio Gonçalves. E hoje ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo, né, que merece a atenção nossa não só pela perspicácia, pela capacidade de sintetizar uma situação bem escrito, mas pela honestidade intelectual. Eu prezo muito isso quando alguém, num meio tão viciado como a Folha, chega e, sendo editor, consegue escrever isso daqui. Olha só. Campos Neto chafurda na política. Votou de camisa da seleção, em provocação juvenil, e se ofereceu ao governador Tarcísio de Freitas para ocupar a fazenda, num hipotético mandato do novo darling, o novo queridinho, né, do establishment. O titular do Banco Central, o Roberto Campos, deixa margem para ser visto como um alpinista político, à moda de Sérgio Moro, e um agente dos interesses do rentismo, que tenta, às claras, emparedar Haddad e o governo Lula. Em momentos de hesitações e revés, mas também de boa avaliação do presidente, como mostrou o Datafolha. Tá dito tudo, né? Tá dito tudo. É isso que é Campos Neto. É isso que é Campos Neto. Gente, vocês estão entendendo qual é o jogo o que está em jogo? Eu não sei se há pessoas ainda, porque veja, uma coisa é o que você vive, outra coisa é a percepção do que você vive. Tem muita gente que enxerga o capitalismo como uma coisa que está nos livros, está no cinema, está no passado de ensino escolar, mas que não existe mais. Porque nesses últimos 20 anos, nos últimos 40, né? Mas nos últimos 20, a aceleração de transformação do capitalismo fez com que a gente perdesse o pé do que é o capitalismo. E hoje, muitas vezes, você está escutando o Jornal Nacional ou lê uma Folha de São Paulo, e você tem lá os seus 40, 50, 60 anos, 70 anos, e você fala assim, 40 não, né? Mas 50 para cima. Você diz assim, ué, gente, cadê, né, os chamados empresários? Cadê os homens das fábricas, os capitães de indústria, os burgueses? Por quê? Porque, né, o conflito acabou se estabelecendo de uma outra ordem por conta do capitalismo ter se financeirizado. O que é que significa isso, gente?
significa que hoje a atividade de financiamento, de emprestar dinheiro e de viver de juros ou de papéis, de vários tipos de aplicação, viver de juros, inclusive de papéis que são títulos do Tesouro Nacional, sem emprestar dinheiro para o governo, esta atividade, que antes estava em função de você poder empurrar a produção, hoje ela está funcionando por ela mesma. O sujeito, ele é aplicador do aplicador do aplicador. Ele não tem mais nenhuma função no sentido de fazer com que a aplicação dele carregue recursos para a indústria. E o Estado, por sua vez, tem uma demanda cada vez maior de requisições da sociedade. Então o Estado acaba vendendo títulos para essas pessoas que, por sua vez, né, que querem os juros e não querem. É interessante, né, que a dívida aumente. É interessante essa situação paradoxal que nós entramos. Esta é uma, né, esta é digamos assim, a evidência em termos de ciências humanas de uma crise contínua. Porque as pessoas querem comprar os títulos do governo porque elas acham que o governo é grande demais para falir. Qualquer governo, pelo menos o governo das grandes economias. O Brasil está incluído entre as grandes economias. Então você compra títulos e empresta dinheiro para o governo. Depois que você fez isso, você quer receber os juros. Mas aí você não quer que o governo empreste mais. Porque você fica com medo de que se ele emprestar muito, ele não vai pagar os seus juros. E você não quer receber mais o capital, você quer receber só os juros. Então todo mundo trabalha em função de comprometer o futuro. Ou seja, vamos trabalhar agora para mais tarde trabalhar para continuar pagando o serviço da dívida, mas não mais a dívida. De modo que todo mundo possa pegar os seus juros. Mas eu mesmo não quero mais que... Eu quero eu emprestar, mas dali para frente eu não quero que ninguém mais empreste. É interessante, né? Eu compro títulos, eu quero comprar mais títulos, mas eu não quero que a dívida aumente. É impossível. Se eu compro títulos e quero comprar mais títulos, a dívida vai aumentar. Mas ao mesmo tempo né, em termos de interesses, não quero. Em termos de interesse classista, digamos assim, eu não quero. Porque se a dívida aumentar, fica aquela ideia da insolvência. A ideia de que não vai pagar. Ao mesmo tempo, olha que coisa interessante, né? Ao mesmo tempo, eu quero que o Estado não diminua os juros. E que, portanto, o Estado se endivide mais pagando os meus juros. Então você veja que esse tipo de capitalismo, ele é um capitalismo de crise. Porque antes havia crises do capitalismo. Agora há o capitalismo numa eterna crise. Não tem solução. Não tem mais solução para isso. As pessoas falam, pelo amor de Deus, não vá ficar mais endividar mais o Estado. Aí você vai ver todas essas pessoas que falaram, umas muitas, outras pouco, emprestaram dinheiro e pegam os juros e querem emprestar mais dinheiro e pegar mais juros e querem que os juros não baixem. Veja que elas produzem aquilo que elas não querem, mas ao mesmo tempo aquilo que elas precisam, porque elas querem acumular. Então a única maneira de você fazer com que haja uma produção não é mais pelo setor financeiro. Ou pelo menos não é se você deixar o setor financeiro funcionar sozinho. Você tem que pegar o Estado e através de leis carrear os recursos para a produção. Sozinho ele não vai mais. Sozinho ele volta para a própria aplicação. E gera uma gritaria das pessoas dizendo, não pode aumentar a dívida. E elas mesmo comprando títulos para aumentar a dívida.
Esse é o capitalismo que nós vivemos, gente. E não é só os ricos que compram os títulos. Os trabalhadores, através de fundos de pensão, também compram. A classe média, através de aplicação, que agora se faz pela internet, também compra. Nós estamos vivendo, gente, nesta situação. E o que faz a direita e a esquerda numa situação como esta? A direita cria este ciclo de pedir para não endividar e ao mesmo tempo ter todos eles comprando títulos e se endividando. E a esquerda tenta pegar esta dívida, pagar um tanto e ver se sobra algum tantinho para fazer alguma aplicação social, para ver se a produção se desenvolve e este ciclo é quebrado. Mas ela não consegue. Mas mesmo não conseguindo, ela tenta. De modo que os economistas, os ministros da Fazenda, são chamados pelo Peter Sloterdijk, filósofo alemão, num dos penúltimos ou últimos artigos dele recente, chamado Homo Aquisitor, né? Homo Aquisitor está num livro, é um dos capítulos de um livro recente de um alemão, não, alemão ou americano, não sei, mas é um livro recente, e um dos capítulos é o Homo Aquisitor, do Peter Sloterdijk, sobre o dinheiro. E ele chama os ministros da Fazenda, os economistas, de alquimistas. Ficam não na química, mas na alquimia, uma química mágica de tentar resolver esse problema da dívida que aumenta, que ao aumentar precisa carregar recursos para as pessoas, gerar empregos, mas que ao mesmo tempo não consegue fazer isso, enquanto que aqueles que compraram os títulos e aumentaram a dívida pedem para ela não ser aumentada. Ele disse que nós vivemos nesta situação onde as pessoas que assumem o Estado têm que fazer uma espécie de alquimia, uma química mágica. E é interessante, né? Que também na Alemanha, e aí não por um filósofo, mas por um sociólogo, o Wolfgang Streeck, aparece aquela dicotomia que eu já expliquei em outros vídeos, entre o povo do Estado e o povo do mercado. Como se a gente pudesse, agora, não mais falar em burguesia e proletariado, mas em dois tipos de povo, né? E que às vezes são as mesmas pessoas. Aqueles que defendem o rentismo e aqueles que defendem a cidadania, o Estado, o bem-estar através do Estado. Então nós estamos num outro patamar do capitalismo. E agora sim, numa situação onde você não está mais passando por uma crise, você está numa crise permanente, porque essa situação a gente não vê saída. Então, como que o Lula faz? A resposta está no próprio artigo que eu citei da Folha de São Paulo. Olha o que o Marcos Gonçalves fala acertadamente a respeito do Lula. Vou ler para vocês. Aqui, ó. Ele diz que toda a questão de ajuste de juros não é uma questão técnica, é uma questão política. E aí ele diz: realista ou não, está no DNA de Lula a ideia de um ajuste que não recaia sobre os despossuídos e que tenha no crescimento econômico e na justiça tributária seus principais pilares.
Quer dizer, não é que o Lula é contra um ajuste fiscal, não é que o Lula não queira fazer o Estado conter a sua dívida. O Lula quer, mas ele não quer que a contenção da dívida, ou seja, o Estado não poder mais pegar só tributos, mas pegar também empréstimos, ele não quer que isto seja alguma coisa que venha a impedir os mais pobres de viver. Então tem que resolver esta equação. E isso foi o que o Lula falou esses dias. A questão não é o ajuste fiscal, ele falou. A questão é saber se a gente faz o ajuste fiscal ou se a gente cresce economicamente para, fazendo o ajuste fiscal, ter dinheiro que sobra para fazer os investimentos sociais, do qual eu não abro mão. Isso ele falou. Nós não estamos vendo outra via da esquerda atuar politicamente. Agora aqui, claro que doutrinariamente, filosoficamente, o que nós fazemos aqui no canal é um outro modo de atuar. Mas politicamente, dentro do Estado, a gente não está vendo outra saída para o Lula. Talvez um outro governo que tivesse maioria no Congresso pudesse ter outras saídas. Mas para o Lula nós não estamos vendo. E hoje, pela primeira vez, a gente vê a Folha de São Paulo descrevendo uma situação com honestidade que a gente tem que louvar. Que se a gente, na hora que sai os bons textos, não louvar, aí fica um pouco desagradável, né? Eu penso que com este vídeo, gente, vocês entendem melhor, pensam melhor, não sei se entendem melhor, mas pelo menos vocês têm mais elementos, em outras palavras, vamos usar o nosso jargão, vocês têm outra narrativa para acoplar a esta narrativa da Folha e para construir a de vocês, porque é isso que é a esquerda reflexiva. Essa contínua construção de narrativas. Afinal de contas, a filosofia, como nós a defendemos, é um dar e pedir razões. Ainda que a vida não seja um dar e pedir razões, seja um ato de fé. Daqui a pouco a gente volta.